Oportunidade, um abraço especial aos seus ouvintes e estamos aqui à disposição. Ô, Antônio, então, para prazer todo nosso, receba o nosso carinho e toda a direção da emissora. Quem é o Tônio Rodrigues? Bom, o Tônio Rodrigues é jornalista, radialista, é uma pessoa que já atua na comunicação social desde 1988. Comecei na rádio São José dos Altos com a jornalista Elvira Raulino. Depois passei pelas rádios Heróis do Ginipapo, Verdes Campos FM, Teresina FM. Também trabalhei nos jornais impressos Correio do Piauí, Diário do Povo, Meio Norte. Fui apresentador da TV Meio Norte durante 5 anos, o Jornal da Tarde. Naquele episódio trágico, quando foi morto o jornalista Donizete Adalto, nós coordenamos a cobertura da morte e, na sequência, pela direção da empresa, fomos designados para sucedê-lo na apresentação do programa jornalístico da emissora, o que fizemos com muita convicção e determinação do nosso compromisso, da nossa responsabilidade como jornalista, que tem sido uma característica, felizmente, e muito feliz por isso, graças a Deus, tem sido uma característica da nossa atuação, essa responsabilidade e esse compromisso com a informação. Nosso amigo Tônio, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado. Por qual partido e como surgiu toda a esperança de tornar-se pré-candidato ao governo do Estado, Tônio? Bom, eu sou pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse projeto de pré-candidatura, ele partiu do PL, não é? Do Partido Liberal aqui no estado do Piauí, que percebendo a minha ligação com as causas patrióticas, com a defesa da família, com a defesa do conservadorismo, com a defesa das pautas de valorização da vida e do combate à corrupção, decidiu nos formular esse convite. E eu, lógico, decidi aceitar, porque considero muito valoroso, muito nobre você poder representar o partido, você poder representar a sua causa, aquilo que você pensa e sente do que seria melhor para o estado do Piauí dentro de uma campanha eleitoral para fazer o debate, tentar qualificar o debate de forma democrática. Eu tive uma passagem de mais ou menos 6 anos pela política como mandatário na condição de vereador do município de Altos. Foram dois mandatos, né, que eu tive a oportunidade de exercer. Na verdade, o primeiro eu fui convocado como suplente. Fui o primeiro suplente do meu partido na época. E, na sequência, fui eleito como o 4º mais votado do município. E tive bons enfrentamentos, bons debates, e isso, tenho certeza, depurou bastante a minha visão sobre a política do Estado e, sobremaneira, sobre a política municipalista. Tônio, e a campanha de filiação do partido? Como está o partido? Bom, o partido está fortalecido. Hoje nós temos a pré-candidatura ao governo do Estado, temos a pré-candidatura ao Senado da República, na pessoa do agropecuarista Tiago Junqueira, que é uma figura que eu considero uma candidatura ímpar para o Senado da República, porque ele se apresenta como um grande empreendedor, que ele é de fato, e mostra que existe uma viabilidade muito grande para o estado do Piauí, dá um salto de qualidade na sua representação política com a participação do Tiago Junqueira nessa pré-campanha na disputa pelo Senado. Eu acredito que nós temos também uma outra coisa que nos qualifica bastante, que é o nosso arcabouço ideológico, não é? A pacificação da situação do país, não é? É garantir que nós tenhamos uma economia pujante, uma economia livre, a economia liberal, que prevê exatamente essa questão da liberdade econômica. Aliás, foi um dos grandes projetos e uma das grandes execuções do governo do então presidente Jair Bolsonaro foi a Lei da Liberdade Econômica, não é? Que facilitou o surgimento de muitas empresas, ao contrário do que a gente está vendo hoje, meu caro. Hoje a gente vê no estado do Piauí um estado completamente sofrido por conta de um estrangulamento draconiano imposto pelo governo através de impostos muito pesados, de uma sobrecarga de tributos muito elevada. Nós temos hoje 22,5% de impostos no ICMS. Temos a cobrança, inclusive, da taxa de impostos sobre a luz do sol, o que é um verdadeiro absurdo. Temos cobrança de impostos pela água subterrânea. Quer dizer, o que nós preconizamos é completamente o oposto, é reduzir a carga tributária, garantir que haja mais empresas e, consequentemente, mais empregos na iniciativa privada para reduzir o nível de dependência
da população em relação a governos que terminam utilizando a máquina pública para se perpetuar no poder. Então o PL está discutindo tudo isso junto à sociedade, está apresentando tudo isso junto à sociedade piauiense nessa pré-campanha. Estamos conversando com o Antônio Rodrigues, que é pré-candidato ao governo do Estado, e você conversou com os amigos, com a família, para aceitar todo esse desafio, Antônio? Conversei muito com minha família, minha mulher, a Pedrina, nós somos casados há 36 anos, já estamos entrando aí no 37º ano de casamento. Tem um filho que também é jornalista, advogado, Pedro Rodrigues, que é uma figura muito inteligente, muito preparado e que também tive uma conversa muito longa com ele, com eles dois principalmente, mas também falei com outros familiares, consultando a todos sobre essa perspectiva e recebi o apoio da minha família. Eu acho que a família, quando ela lhe apoia, você já começa com praticamente tudo, não é? Você já começa com o apoio da família, então você já tem tudo. Porque tem gente que diz, olha, não entra nisso, não vai nisso, porque é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito suja. Eu acho que o que faz com que a política seja suja são os elementos que participam da política. Mas se você entra com o propósito de fazer uma boa política, de fazer uma campanha limpa, com apresentação de propostas, com críticas que sejam construtivas e que sejam evidentemente que tenham o objetivo de trazer melhorias para o povo, não tem nenhum problema. Eu acho que você dignifica a sua presença na campanha, enobrece a sua participação na política do Estado do Piauí. É dessa forma que eu me apresento aos piauienses. Antônio, a realidade do nosso Estado hoje na saúde, educação e a segurança, Antônio. Bom, na questão da saúde, eu inclusive aponto como um dos grandes problemas essa regulação do governo do PT, não é? É uma regulação muito demorada, é uma regulação que impõe um verdadeiro castigo aos pacientes. Imagine você que é uma pessoa que quebra o braço em Floriano, é uma coisa simples, mas que, na verdade, as condições são tão precárias que muitas vezes os próprios municípios, nos seus hospitais regionais, não têm a condição de fazer o tratamento, tem que deslocar para o outro centro, que no caso seria Teresina. Então, uma regulação nesse caso, ela termina demorando quase uma semana. E isso impõe, evidentemente, perdas ao paciente. Imagine para pessoas que precisam de cirurgias, que precisam de tratamento cardiológico. Então, uma das questões que a gente ataca é essa regulação. Acho também que a gestão hospitalar tem que ser entregue aos profissionais da própria área de saúde, que hoje é penalizada pela privatização imposta pelo governo Rafael, do PT. Os hospitais regionais estão sendo entregues a organizações sociais praticamente da iniciativa privada, que eu considero praticamente uma privatização. Haja visto que funciona como empresa, que impõe sobrecarga de trabalho a médicos, a enfermeiros, a auxiliares e técnicos de enfermagem, aos maqueiros e aos prestadores de serviços gerais. Além da sobrecarga de trabalho, tem também a questão do baixo salário que se paga hoje aos profissionais da área de saúde. Então a gente pretende também trabalhar com essa questão de resolver o problema da regulação, melhorar o tratamento dos profissionais, resgatar os hospitais regionais para a iniciativa do próprio governo do Estado, não é? Acabando com essa história de privatização que não melhora coisa nenhuma, talvez tenha melhorado no tocante aos inúmeros atos ilícitos que foram praticados e identificados que estão sendo investigados agora pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Controladoria Geral da União. Entregar a direção dos hospitais regionais para os próprios profissionais de saúde, porque o que eu considero é que você tem que, evidentemente, administrar com quem entende da administração. Então, se você tem um hospital, nada mais justo de que ele seja gerido pelos médicos, pelos profissionais da enfermagem, da área de saúde. No tocante à segurança, o nosso plano prevê a despolitização e a despartidarização do setor de segurança pública. Imagine você que hoje a segurança pública está completamente partidarizada, completamente politizada e que tem um objetivo único de garantir eleições de militares, de civis, delegados de polícia que utilizam a estrutura da segurança para fazer projeção política, para fazer campanha extemporânea, campanha ilegal, campanha ilícita e com o brasão da própria segurança pública. Uma outra questão que eu critico muito na segurança pública é a desvalorização do nosso policial militar. O policial militar do Piauí, ele hoje tem o pior salário do Brasil. Ele ganha hoje em torno de R$ 3.700, no máximo R$ 4.000, quando você
né, e ver uma situação dessa que o camarada é obrigado a ir para a linha de frente, para o enfrentamento da criminalidade, para combater o banditismo, é realmente uma coisa muito triste a gente ver o nosso policial subvalorizado dessa forma. E que outra coisa, também partidarizada a situação dos uniformes recentemente. Está há quase 4 anos a Polícia Militar sem uniformes novos. O governo acaba de entregar novos uniformes, mas já determina que esse equipamento não pode ser utilizado agora. Tem que esperar um momento para que se lance a campanha do uniforme novo, a fim de que isso possa figurar como realização do governo Rafael, como mais uma propaganda para o governo Rafael. E entregaram uniformes incompletos, meu caro. Uniforme só com camisa e a calça, e logicamente sem o cap e sem os coturnos. Os coturnos são os antigos coturnos que os policiais terão que reutilizar de maneira permanente, sem saber nem quando isso vai ser modificado. Então, é uma humilhação no setor de segurança pública atrás da outra. No tocante à educação, nós temos inúmeros escândalos patrocinados pelo governo atual, inclusive o governador, que é um governador de laboratório, foi fabricado sem qualquer vínculo com o povo pelo ex-governador Wellington, agora quer entregar também ao povo do Piauí um vice de laboratório, que é o senhor Washington Bandeira, que foi secretário de Educação do Estado, patrocinou as maiores e piores irregularidades no controle da educação, inclusive superfaturamento, contratos que apresentam indícios gravíssimos de irregularidades. Tem esse caso aí do influenciador, o Whindersson Nunes, 11 milhões de reais para entrega de programas de robótica nas escolas, e não tem absolutamente nenhuma escola que tenha recebido esses programas, que tenha recebido, pelo menos não que seja do meu conhecimento, e eu conversei com vários professores, com vários estudantes de inúmeras escolas e nos municípios que nós já visitamos, para realmente mostrar essa realidade para nós. Olha, tem ou não tem? Não tem. Então, sai da secretaria, é instigado pelas irregularidades, com medo, inclusive, do que vai acontecer, e se apresenta como candidato a vice-governador. E outra coisa, uma ilegalidade que eu quero denunciar em primeira mão aqui no seu programa. O ex-secretário de Educação, o senhor Washington Bandeira, está recebendo recursos do Estado como assessor especial, foi apresentado já na própria página oficial, viajando às expensas do Estado para fazer campanha extemporânea, pago como assessor especial, sem que haja nenhuma atribuição, não tem nenhuma atribuição para ele, e fora da área de transparência do governo. Nós não conseguimos identificar ainda qual é a sua matrícula, qual é a sua lotação, quanto é que ele recebe. O que se sabe apenas é que ele está viajando às expensas do governo, acompanhando, carregando malas do governador para se apresentar como candidato a vice-governador numa campanha extemporânea e que tenta submeter ao povo mais sofrimento ao longo de mais 4 anos num governo de mentira e que nada realizou e nem pretende realizar, a não ser os famigerados empréstimos que todos temos conhecimento e lamentamos profundamente. Recebo aqui o carinho aqui da nossa amiga Alinda, lá da zona rural de Floriano, aos Pilões. Roberto, abraçar o Tônio Rodrigues, saúde para ele e muita sorte, Tônio. Alinda. Eu queria abraçar a Alinda e agradecer profundamente pela audiência, agradecer profundamente pela consideração e pela manifestação. A nossa luta é exatamente pela população. Quando nos lançaram como pré-candidato a governador, e nós temos a graça de Deus em torno dessa pré-candidatura, foi exatamente em face do nosso envolvimento, do nosso vínculo humano, de nós conhecermos de perto, como jornalista, você também sabe muito bem disso, nós somos sensíveis aos problemas humanos, nós temos vínculos com a população. E eu quero estabelecer cada vez mais vínculo para instituir um governo de transparência, de responsabilidade, de respeito e de muito trabalho em favor, principalmente, das pessoas que hoje são esquecidas, que estão nos lugares mais distantes do estado do Piauí e que não são consideradas pelo governador como pessoas, porque sequer respeita a opinião pública. Então, muito obrigado, Alinda, um grande abraço, fraterno abraço, e vamos seguir juntos e adiante. Tônio, aqui ainda recebo o carinho aqui do nosso amigo Bertoldo, lá em Osasco, São Paulo, Dilson em Paraupeba, no Pará. Aí em Teresina está nosso amigo Adala, te mandando também um forte abraço. Tônio, você tem procurado percorrer o Piauí, que é um estado carente ainda, né, Tônio? Muito carente.
Nós tivemos em vários municípios do estado do Piauí, inúmeros municípios do estado do Piauí, inclusive Floriano, já estivemos em 2 ou 3 oportunidades conversando com populares, conversando com setores produtivos do agronegócio, conversando com os comunicadores e, logicamente, com a população, com estudantes, com professores. E o que a gente observa é uma carência muito grande em praticamente todos os setores. Eu analiso hoje um dos problemas mais graves, a questão do abastecimento de água, que o governador lavou as mãos da responsabilidade em resolver o problema ao vender a Agespisa. Eu sei que a Agespisa era muito ruim, mas a Agespisa pertencia ao estado do Piauí e se o estado estivesse conduzindo bem, certamente a empresa funcionaria bem. Mas o que é que aconteceu ao longo dos anos do PT no governo? Eles utilizaram a empresa de maneira política, de maneira eleitoreira, para garantir a eleição de elementos do PT, de elementos aliados, e esqueceram o básico, que era garantir prestação de serviço de qualidade ao povo, entrega de água de qualidade ao povo. Com isso, a empresa faliu. A empresa que já havia sido recuperada em governos anteriores faliu completamente. O governador, ao invés de resolver o problema, entregou para a iniciativa privada, o que terminou por agravar ainda e muito mais o problema da falta de água. Hoje nós temos municípios como Floriano, aí na periferia, algumas áreas centrais da cidade, atendidas por carros-pipa. Isso acontece também em Bom Jesus, São Raimundo Nonato, acontece em Uruçuí, acontece em Parnaíba, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, em picos aí na região centro-sul. Nós tivemos também ali na região de Castelo do Piauí, Juazeiro, São Miguel do Tapuio e Campo Maior. E olha só, é um absurdo, é uma história só, é água faltando de noite e de dia. Então, são muitos problemas. Tem a questão do desemprego, que a gente vê. Hoje nós temos uma necessidade de mais ou menos 150 mil empregos a serem gerados no estado do Piauí, e nós estamos nos comprometendo com esse projeto dos 150 mil empregos, porque é a questão dos impostos elevados que termina por fazer com que as empresas fechem as suas portas, empresas grandes e pequenas, cerca de 33 mil empresas. É importante anotar esse número, porque foram as empresas que fecharam as suas portas, que encerraram as suas atividades no estado do Piauí ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. E isso acarretou um desemprego muito grande. Hoje você tem aí uma relação entre beneficiários de programas sociais em torno de 650 a 680 mil e trabalhadores com carteira assinada entre 420 mil e 450 mil. Portanto, você tem um déficit muito grande e é preciso... Eu sou a favor dos programas sociais, tá bom? Antes que as pessoas digam, sou a favor completamente dos programas sociais, mas acho que tem que ter uma porta de saída. O indivíduo ele tem que ser beneficiado pelos programas sociais quando estiver enfrentando um momento de necessidade. Até porque o recurso do Estado para atender a população precisa atender a todos. E do jeito que está, a gente vai terminar estrangulando o setor produtivo, estrangulando as empresas e a geração de emprego e criando pessoas extremamente dependentes do governo que terminam sendo utilizadas unicamente como massa de manobra. Então nós pretendemos sim criar esses 150 mil empregos através da redução da sobrecarga draconiana de impostos para 17% e fazendo a compensação através da extinção de pelo menos 30 a 35 órgãos e secretarias que hoje são completamente inúteis, inservíveis no estado do Piauí, que servem apenas para acomodar secretários, para acomodar diretores, fazer licitações fraudulentas, e eu explico já para você como eu cheguei a essa conclusão, e a gente vai fazer essa compensação garantindo geração de emprego, geração de renda, liberdade econômica e a liberdade do próprio indivíduo em fazer as suas escolhas. Tony, o nosso amigo Carlos Augusto mandou um abraço, quer falar com você e depois quer uma reunião com você aqui em Floriano. Uma pergunta também chegando, o Carlos Augusto está te abraçando. Carlos Augusto. Um abraço ao Carlos Augusto. A sua mensagem para o funcionário público em educação, professores também, Tony. Bom, a minha mensagem, quero mandar um abraço aí para o Carlos Augusto, que é radialista, como nós, é comunicador como nós. Um abraço especial para ele. Vamos sim, quando estiver em Floriano, na próxima visita, já vou manter contato com ele para a gente se encontrar pessoalmente e termos uma reunião aí com a população de Floriano, sob a coordenação do nosso amigo Carlos Augusto. Olha, a minha mensagem para o professor, não apenas para o professor, é para os demais servidores da educação. Eu tive conversando com os setores
da educação, não estou falando dos sindicatos, estou falando de professores mesmo. A grande preocupação dos professores hoje com o futuro da educação do estado do Piauí diz respeito ao não pagamento, por exemplo, do piso nacional do magistério, que vem sendo negligenciado, que vem sendo negado e omitido pelo governo do estado ao longo dos anos do PT. Uma desvalorização contínua da classe, a insegurança nas escolas, a estrutura precária. As escolas hoje, elas estão como sepulcro caiado. Você está tudo pintado por fora, eles colocaram umas placas ali que chamam de AMC, ACE, uma coisa assim. Se você qualquer coisa pode me corrigir com relação a esse termo específico das placas, que eu não entendo de corrupção no sentido da prática, entendo no sentido do combate. E isso, para mim, é uma grande corrupção no estado do Piauí, usando as escolas, os prédios públicos para patrocinar o irmão do secretário de comunicação, que se chama o empresário Alexandre Noleto, com sede numa empresa completamente sem estrutura e que coloca essas fachadas nas escolas, mas que por dentro as escolas carecem de infraestrutura. E essa é uma reclamação grave e permanente dos professores. Uma delas chegou a me dizer, uma professora chegou a me dizer que a caneta do governo é muito poderosa e não teria condições da classe enfrentar o governo para conseguir melhorias. E aí eu disse, olha, pois essa caneta tem que mudar de mãos. Essa caneta tem que mudar de mãos para quem realmente se preocupa com a educação e quem trata a educação como futuro. Quem é fruto da educação, como é o meu caso, não é? Porque eu desde pequeno sempre tive uma preocupação muito grande com estudos, sempre tive uma preocupação muito grande com a conquista da minha independência através do estudo. Então eu quero transferir isso para a eventualidade de um governo do estado sob a nossa gestão. E compromisso total e permanente com a educação, mas não apenas com a educação. Eu quero fazer aqui um compromisso com todos os segmentos dos servidores públicos, porque hoje nós temos um governo, como sempre tivemos, de folha salarial. Não temos um governo de realizações que possam impactar objetivamente o futuro do nosso estado e garantir a independência que a nossa população realmente precisa, meu caro. Tony, só um minutinho. Uma senhora quer fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. Quem fala, por favor? É Maria Tereza. À vontade. Dona Maria, pode perguntar ao Tony, por favor. Tony, é o seguinte, nós aposentados da saúde, a gente está recebendo R$300, R$200, ele trata que a própria saúde, que a própria cooperação, que sindicato, sindicato não, a gente paga aí para o Estado, quem é aposentado, todo o dinheiro está voltando para o Estado. Portanto, o IAPEC, que é aposentado, que não podia pagar mais essas coisas, paga tudo. Então, está um caso sério. Se não tiver um filho que deixa essa situação, está demais. Diga aí, Tony, por favor. Dona Maria, um grande abraço para a senhora. Muito obrigado pela oportunidade em falar desse tema que para mim é muito sensível. Eu fui criado por uma senhora que era aposentada, minha mãe, Dona Anaíde. Antes ela foi uma empreendedora, mas já na velhice ela viveu de aposentadoria. E na época eu era adolescente e via de perto toda a dificuldade da minha família em face da questão de recursos de aposentadoria. Eu acho que o recurso de aposentadoria tem que ser totalmente livre de qualquer tipo de taxação. O aposentado ele já trabalhou, o aposentado ele já produziu. Então, quando você institui um absurdo desse, uma abjeção dessas, em cima do contra-cheque de um aposentado, de uma aposentada, isso prova a completa ausência de vínculo humano do governo atual. Ele não se preocupa com as pessoas. Isso me traz até uma tristeza muito grande, porque eu já tive, e convivo também, tem aqui o caso da minha sogra, quando vai receber o contra-cheque, vem um valor irrisório, porque o aposentado hoje ele até paga uma taxação em cima do contra-cheque, além de todas essas obrigações da área de saúde, de 14%. Quer dizer, é como você está descontando do aposentado que já contribuiu a vida inteira. Quer dizer, o camarada, quando trabalha, ele contribui para se aposentar. E no estado do Piauí, o indivíduo trabalha, contribui a vida inteira e quando se aposenta tem que continuar contribuindo. Eu sou contra isso.
e posso garantir a todos os aposentados que estão nos ouvindo a partir de agora, que na eventualidade de um governo Tony Rodrigues, certamente nós iremos acabar com essa taxação, iremos buscar a compensação onde tiver e onde for possível, mas não permitirei absolutamente que nenhum aposentado seja humilhado, seja maltratado dessa forma. Eu lamento muito, dona Maria, e me solidarizo totalmente com a senhora, mas a gente precisa mudar essa caneta de mãos para que, com um governo sensível aos problemas humanos, nós possamos resolver de fato essa questão. Antônio, o cenário atual do governo do Estado, você tem buscado alianças aqui em Floriano, Antônio? Temos buscado alianças, já falamos, como ele disse, com diversos setores produtivos, conversamos diretamente com vários comunicadores e sei que a partir dessa questão do diálogo com a comunicação nós podemos chegar muito objetivamente a muita gente. Estabelecemos contatos diretos com professores, não é? Com educadores, na verdade, com o setor da área de saúde. E esse contato também é permanente porque a gente mantém ativa a nossa rede social. Todos os dias eu publico lá, nós temos o perfil Tony Rodrigues, além da notícia, é onde eu publico os nossos vídeos, fazendo os comentários, fazendo as críticas, cobrando as providências, mas acima de tudo me solidarizando com o povo do Piauí, com o povo de Floriano, para que a gente possa libertar o Estado dessa gestão horrorosa, pavorosa, e uma gestão que se vê como suprema, como se fosse assim a quintessência da realização, mentindo de maneira horrorosa para o povo, falando coisas que não fez, enquanto isso utilizando indevidamente os recursos públicos para beneficiar os seus amigos pessoais, os seus mais próximos familiares. Inclusive, hoje mesmo eu tive o conhecimento aqui do caso do DER, que numa única obra de um contrato de 46 milhões de reais para realizar a recuperação de uma estrada na região aqui norte do estado do Piauí, houve um sobrepreço de mais de 2 milhões de reais e o Tribunal de Contas do Estado já determina a correção de rumos, mas não determina a prisão. Não há quem determine a prisão desses elementos, porque quando você faz uma estrada ruim, você está impactando diretamente na vida das pessoas, você está impactando diretamente na possibilidade de acontecerem acidentes que podem ocasionar perdas humanas. E esse governo não se preocupa com isso, as estradas são ruins, você também é testemunha disso e o povo de Floriano é testemunha disso. Então nós temos que dar um basta em toda essa corrupção e fazer com que a caneta mude de mãos para mãos sensíveis, mãos comprometidas, mãos que tenham responsabilidade, mas que tenham, acima de tudo, sensibilidade aos problemas humanos. Tony, satisfação falar com você. Eu tenho um rapaz que é jornalista, trabalhou na Record, está na Clube Roberto Júnior Medeiros, é meu filho, rapaz. Júnior Medeiros, maravilha, que beleza. Mandar um abraço para o Júnior, quando tiver oportunidade, procurar falar com ele para a gente fazer aí umas matérias aqui sobre a nossa pré-campanha. Muito bem. E a sua mensagem ao nosso povo de Floriano, toda a nossa região, Tony. Obrigado, meu querido. A mensagem é a mensagem de afeto, é a mensagem de respeito, é a mensagem de compromisso. Hoje nós temos um governo que não tem nada disso, que se esconde do povo, que se encastela, que não conversa com a população, que não dialoga. Um governo que já tomou quase 20 bilhões de reais em empréstimos e que colocou 3 bilhões e meio para estradas, menos de 20% do valor, porque os contratos de empréstimos eles têm exatamente o objetivo de melhorar a infraestrutura do Estado. Agora eu não sei que infraestrutura tão cara e que não melhora nunca, porque todos os governos do PT só fazem empréstimos e continuam investindo só em melhoria de estradas e essas estradas nunca melhoram de fato e de direito. Dizer para vocês que essa história do hidrogênio verde muito me afetou, porque quase 200 milhões de reais em recursos do erário do povo do Piauí foram aplicados numa obra que agora foi descontinuada pela própria empresa parceira do governo. A história do Porto de Luiz Correia, onde foram investidos 150 milhões de reais e foi inaugurado em dezembro de 2023, mas até agora, mais de 2 anos depois, não houve qualquer tipo de navio que atracasse ali. Uma outra questão que eu digo que afeta inclusive a cidade de Floriano, que é a mesma história de governos anteriores,
que é a questão da navegabilidade do Rio Parnaíba, para o que se projeta R$1 bilhão em investimentos em 4 anos. Quer dizer, o governo até parou de falar sobre isso, porque o negócio é tão abjeto e tão absurdo que ele até silenciou de falar. Mas lembrar aqui também nessa mensagem final, meu caro, e agradecendo antecipadamente pela sua paciência, o fato de que alguns meses atrás nós divulgamos, e você também deve ter divulgado aí na sua rádio, no seu programa, a história de um vereador de Dom Inocêncio, que é o senhor Raimundo do Lero, do PSD, que fez uma denúncia gravíssima contra o governador Rafael Fonteles, o acusando de cobrar propina de R$2 milhões. Sabe o que o governador fez? Prometeu que iria mandar investigar para punir a responsabilidade civil e também criminal de uma denúncia que ele considerou inverídica. Mas até agora ele não mandou investigar. Para mim, isso é silêncio, e quem cala consente. Nós precisamos realmente mudar essa realidade. E o povo de Floriano é protagonista nessa questão, porque é uma das cidades mais abençoadas do estado do Piauí. Então nós contamos totalmente com a proteção de Deus. Eu me sinto muito protegido, sabe, por Deus nessa empreitada, pelo apoio da família, mas principalmente pela consideração do povo de Floriano e do povo do Piauí. Muito obrigado a você e a todos que nos ouvem. Saúde, um ótimo dia, boa sexta-feira, bom final de semana, meu querido. Bom carnaval, viu, Tony? Para nós, com certeza. Saúde, meu querido, um abraço, muito bom dia. As ondas, agora são 8h02, 8h02, acerta lá, para ti melhor para você, bota aí, economia, bom dia. Muito obrigado, meu querido. Foi excelente a entrevista. Bom demais. Tá bom. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. As ordens. Estamos aqui à disposição. Valeu, muito obrigado e um abraço.